Wireshark Tutorial Aula 0. Então, nossa primeira aula sobre Wireshark vão ser abordados aqui na parte introdutória um pouco do histórico dessa ferramenta, né, para que ela serve, de onde ela surgiu, como é que ela evoluiu até os dias de hoje. Alguns conceitos fundamentais para entendermos o uso da ferramenta, né? E esses conceitos fundamentais aqui são o principal conhecimento, né, que tem que se ter para fazer o uso dessa ferramenta, para se tirar proveito dela, né, para se tornar útil. Algumas dicas iniciais, né, a ideia é fazer uma série de aulas relacionadas ao Wireshark, sugestões de práticas para serem feitas a partir dessa primeira aula e referências para fazer ou para estender o conhecimento adquirido aqui nesse tutorial. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, o Wireshark, ele é uma ferramenta que foi em 97 iniciado seu desenvolvimento por Gerald Combs. Esse cara aqui é o principal desenvolvedor. Hoje em dia existe uma comunidade, né, que participa do desenvolvimento da ferramenta Wireshark, mas esse cara aí é o pai, vamos dizer assim, o criador da ferramenta. Então esse cara criou essa ferramenta para aprender sobre protocolos e depurar problemas na rede. Inicialmente essa ferramenta, né, foi chamada de Ethereal, o Ethereal. Depois, a partir da contribuição de outros desenvolvedores a esse projeto e o uso da comunidade, né, recebeu o nome de Wireshark. Mas a bem da verdade, isso em 2006. A bem da verdade aconteceu o seguinte, né? O autor trabalhava numa empresa e a empresa ficou de posse desse nome aqui, Ethereal. Então o Gerald Combs não pôde usar esse nome aí, quando ele saiu dessa empresa, né? Então, legalmente, ele teve que trocar o nome do projeto, que na minha visão ficou muito mais legal, né? O Wireshark é bem mais interessante que Ethereal, o Ethereal. Então, a versão 1.0 do Wireshark foi lançada em 2008. Atualmente está nas 3.6.2 já. Então, isso aqui vem ao longo dos anos aí mudando essas séries, né? Então, basicamente as séries que existem aí tem mudanças bastante grandes, né? São as séries 1x, depois para 2x e atualmente da 3. Então a sugestão aí é que se use versões atuais, as últimas versões, certo? Muito bem. Então aqui tem um exemplo da interface do Ethereal. Então percebam aqui, né? Se vocês conhecem o Wireshark, já viram a interface do Wireshark, é basicamente a mesma ideia. Claro que essa versão aqui, né, tinha bem menos funcionalidades, né, do que tem hoje. Mas a ideia é a mesma, né? Esses painéis aqui, né, do sumário dos pacotes, depois dos cabeçalhos, depois dos bytes aqui, né, os menus aqui também se mantêm praticamente os mesmos. Usar a parte de filtro aqui. Então, claro, mudou alguma coisa estética aí, mas a ideia básica é a mesma. Muito bem. Então, qual é a base do Wireshark, né? O Wireshark ele foi criado para Windows, o Ethereal, né, o Ethereal, para Windows, depois foi portado para Linux
Mas a base dele é essa biblioteca aqui, o WinPcap. Então, é uma biblioteca de captura de pacotes para sistemas Microsoft Windows. Em Linux, é usada a biblioteca libpcap, que é a mesma do tcpdump, que é uma ferramenta que faz captura, faz filtragem também de captura de pacotes para Linux. Isso aqui é uma biblioteca nativa tcpdump. Esses caras aqui são compatíveis, certo? Então, é possível capturar pacotes no tcpdump e depois usar eles no Wireshark? Sim, sem problema. Então, nas versões mais recentes da série 3 do Wireshark, a biblioteca WinPcap foi substituída pela NPCap, que tem algumas funcionalidades legais, como, por exemplo, fazer captura de forma simplificada de tráfego no próprio host, né, em localhost, em loopback, que é bem legal e bastante útil. Então, duas interfaces tem na ferramenta Wireshark: o modo gráfico e o modo texto. Então, em modo texto, a ferramenta é o T-Shark, né? T vem de text aí, ou de terminal, como quiser. Então, aqui é possível usar filtros tanto de captura quanto filtros de display, de amostragem. E ele é muito parecido com o tcpdump. Para que seria o T-Shark? Para trabalhar, por exemplo, na console, modo texto de uma máquina remota, por exemplo, né? Usando por SSH, seria a função desse cara. Isso tem para Windows e tem para Linux. Claro que em modo texto, né? Por não ter interface gráfica aqui, a análise de tráfego de rede são limitadas, né? Não é esse o propósito. Então aqui está a interface gráfica, então composta aí por uma série de painéis aqui, né? Aqui já tem algumas funcionalidades aqui como conversation, hierarquia de protocolos, tem aqui um filtro aplicado. Então, essa é a ideia mais interessante do Wireshark, né? De fazer análise do tráfego capturado. E a interface em modo gráfico, aqui sendo executada com T-Shark, né? Usando a interface aqui de índice 7, a gente vai conversar sobre isso, né? Detalhezinho aqui, tanto no modo texto quanto no modo gráfico, deverá, isso também em Linux, né? Deverá ter permissões de administrador para poder fazer captura. Senão não vai ser permitido fazer capturas. Simplesmente abrir arquivos já capturados. Então, isso é uma restrição que tem aqui. Em relação aos conceitos fundamentais, né? Então, o Wireshark, para que ele serve? Bom, ele vai fazer captura de tráfego e análise de tráfego de rede. Mas para a gente entender como funciona o que a gente capturou e para poder entender e depurar problemas na rede, nós temos que entender da parte conceitual de redes de computadores. Eu vou fazer uma passagem muito rápida aqui, né? Só que a ideia não é a gente focar na parte de aprofundar aqui os conceitos de rede, mas alguns básicos nós temos que saber, pelo menos para a gente entender as próximas aulas. Então, vou falar um pouco aqui sobre redes de computadores, rapidamente, né? Protocolos, o que são os pacotes, o que são fluxos de rede e os tipos de comunicação: unicast, multicast, broadcast. Então a gente tem o seguinte: o que é uma rede de computadores, né? Qual é o objetivo? Para que serve uma rede de computadores? Comunicação entre processos remotos. Ou seja, uma aplicação gera dados e comunica esses dados para um processo, uma aplicação remota. E isso pode acontecer nos dois sentidos. Então é basicamente isso: entregar dados gerados por aplicações remotas. É para isso que serve uma rede.
O que me interessa na rede não me interessa a parte de controle. A parte de controle é um mal necessário. Cabeçalhos são um mal necessário. Para que serve montar uma rede para as aplicações trocarem dados? Para fazerem sentido as trocas de dados, né? Então, para me trocar esses dados aqui, para ver essa troca de dados de forma íntegra, de forma organizada, deverá haver uma infraestrutura, então deverá haver dispositivos, deverá haver cabeamento, meio físico, deverá haver também regras. Então os protocolos são tal como regras para fazer sentido esses dados. Padrões para poder haver intercomunicação entre dispositivos de fabricantes diferentes, por exemplo. E sistemas operacionais com suporte à rede e que seja possível criar aplicações que funcionem em rede. Isso é o básico, né? Essa é a ideia de rede de computadores. Muito bem. O que são os protocolos? Então são regras para viabilizar a troca de dados e o controle da rede. Então tem duas etapas bem distintas. Eu tenho os dados. O que seriam os dados? Eu estou jogando. Eu estou informando as posições que o meu jogador está num mapa de um jogo. Isso são os dados que interessam. Mas para mim entregar isso de forma correta, para aplicação correta, no endereço correto, de forma íntegra, eu preciso ter um controle. Então esse controle aqui tem o nome de cabeçalho. Então existem protocolos de controle e existem protocolos de aplicação. Então vamos lá. Parte de aplicação precisa dessas informações de controle para poder entregar esses dados aí no destino correto. Então, esses protocolos de controle atuam como uma base, né, para os protocolos de aplicação. Quais são os protocolos principais? Os protocolos da família TCP/IP. Tá, mas como é que são? Como é que criam esses protocolos? Quem é que inventou esse negócio? Na verdade, não é uma pessoa que inventou, né? Isso é um conjunto de pessoas, de desenvolvedores, de engenheiros, que a partir de documentos tais como RFCs, descrevem como funcionam essas regras. A partir da descrição dessas regras, elas são implementadas e isso faz com que as aplicações possam trocar dados de forma organizada. Todos os protocolos são assim? Não, tem protocolos que são proprietários. Exemplo, um protocolo aberto, DNS, por exemplo, DHCP, um protocolo fechado do Skype, do jogo Fortnite. Não há interesse nessas empresas de liberar o protocolo de aplicação. Certo? Isso é uma questão de negócio, né? Tudo bem. Então esses protocolos, como é que eles são organizados? Isso aqui vai aparecer no Wireshark, certo? Como é que eles são organizados? São organizados em camadas. Então essas camadas aqui, esse aqui é um modelo TCP/IP, certo? É um modelo de 5 camadas. Existe um modelo de referência OSI que são 7 camadas. Por que os caras criaram esse negócio de camada aí? Para quê? Na realidade, para poder tornar um pouco mais simples a complexidade e a funcionalidade de cada protocolo. Então a ideia básica é que cada camada dessas trabalhe em conjunto com a camada superior e inferior, mas não com o conjunto todo. Então o exemplo mais clássico aqui é, por exemplo, o TCP/IP, que atua da camada de rede, transporte e aplicação.
E as camadas inferiores, que é a camada de enlace e camada física, o que tem aqui nessas camadas? Os padrões, os meios físicos do 4G, do Wi-Fi, do ADSL, do PPP, do GPON, do Ethernet. Então, pensem assim, qual é o exemplo mais fácil de entender? Eu tenho um navegador, certo? Eu uso um navegador como Chrome. O Chrome pode ser executado num computador, num sistema operacional, que está na rede sem fio ou na rede cabeada. Eu não altero a aplicação. Eu não mudo o protocolo HTTP. Eu não mudo o protocolo IP que fica aqui na camada de rede. Se ele está numa infraestrutura de 4G ou se está numa infraestrutura de uma DSL. Essa é a ideia de ter as camadas. É como se fosse destacar essas camadas aqui e eu não altero as camadas superiores. Isso aparece no Wireshark claramente. Nós já vamos ver como isso vai aparecer lá. Bom, outro conceito importantíssimo é a questão de pacotes. O que são os pacotes? Basicamente, os pacotes são divididos em duas partes. Parte de cabeçalho, que é o header, parte de controle, e a carga útil, onde ficam os dados, ou payload. O que tem de característica esses caras? Primeiro, o cabeçalho. Normalmente é tamanho físico. É fixo, desculpa. Normalmente é tamanho fixo. Certo? Ele é conhecido. Ele tem que ter posicionamentos conhecidos, são campos, né? O cabeçalho tem campos que definem funcionalidades. Isso aparece no Wireshark claramente, certo? Então eles são documentados, devem ser documentados. Essa é a forma de comunicação, ela tem que ser pública. Senão eu não vou conseguir fazer isso, só se eu criar um protocolo e eu criar toda a infra. Eu criar o cliente, o servidor e tudo isso pertencer a uma empresa que eu tenha. É o caso do Skype, por exemplo. Mas eu tenho que seguir os protocolos que são na internet pública. Que protocolos são esses? IP, protocolo TCP, protocolo UDP. Esses aqui, o sistema operacional tem que implementar, tal como as regras definidas em documentação. A parte de dados tem tamanho variável. Os dados das aplicações aqui não necessariamente são os dados já lá do jogo. Aqui poderá ser dados para uma camada. Por exemplo, na camada de rede, o cabeçalho aqui vai ser o cabeçalho IP. E o que são os dados? Os dados são o que tem na camada de transporte. E o que vai ser lá na camada de transporte? O cabeçalho da camada de transporte, os dados aqui vão ser os dados realmente da aplicação. Isso que eu estou fazendo aqui chama-se encapsulamento, certo? Mas não vamos avançar nisso agora aqui, isso aqui é uma aula inicial. Então a ideia é que guardem isso, cabeçalho e carga útil. Um pacote se divide em dois tipos de dados bem distintos, certo? Um para controle e outro é o que interessa para ser entregue. Um fluxo de rede basicamente é um conjunto de pacotes que pertencem a uma troca de dados entre dois, normalmente, né? Normalmente vão ser entre dois agentes. Normalmente um IP de origem, um IP de destino. Isso chama-se uma tupla. Porta de origem, porta de destino e um protocolo de transporte. Isso é uma tupla, certo? Termo técnico aí para o que é isso aqui.
Então imagine assim, como é que é a troca de dados em rede? Eu não envio um pacote, eu envio um conjunto de pacotes. Então quando eu estou transferindo um arquivo, eu vou ter milhares de pacotes talvez, até enviar esse arquivo completamente. Todo o tempo que vai se enviar esse arquivo, todos esses pacotes que vão nos dois sentidos, formam o que se chama um fluxo, um flow. Certo? Como é que eu identifico unicamente ele? Aqui tem um exemplo, ó. IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, protocolo TCP. Essas portas aqui são as portas de comunicação. Essas portas identificam os processos dos lados, né, do lado remoto, do lado local, para troca de dados. Então, assim, ó, o que é um fluxo completo? Como é que ele é considerado completo? Quando há troca de dados completa e é encerrado, caso de TCP, ou por um tempo estabelecido, no caso de UDP. Então, o protocolo de aplicação, ele pode controlar esse término aí. Esse exemplo que eu falei agora, o envio de um arquivo, quando é que termina o fluxo? Quando termina de enviar o arquivo. Então, se forem 200 arquivos, quando terminar de enviar os 200 arquivos. Não existe um tempo estabelecido, certo? Não existe um tempo, pode ficar constantemente enviando, inclusive. Imagine uma câmera de vigilância que fica constantemente ligada e transmite pela rede. Ela está constantemente mandando um fluxo de rede. Depois a gente vai ver isso aqui aparecendo no Wireshark também. Falando em Wireshark, o fluxo de rede, o termo que aparece no Wireshark é stream. Então a gente consegue fazer um filtro pelo fluxo. O que faz o Wireshark? Ele monta todo o conjunto de pacotes. Então ele faz essa montagem de todo o conjunto de pacotes com que compõe esse fluxo. Então tu consegue analisar toda a troca de dados. Isso é feito de forma automatizada, certo? Então começa a ficar muito interessante o uso do Wireshark para esse tipo de análise, né? A gente não analisa pacote individualmente, a gente analisa um conjunto de pacotes. Outro fator interessante para a gente entender o uso do Wireshark são os tipos de comunicação. Então, nós temos basicamente aqui três, né? O unicast. Então, quando há uma comunicação de um host, certo? De um IP de um host para outro IP de outro host. É um para um. Seria o quê? É uma comunicação impar. Broadcast é um para todos. O que é esse todos aqui? Todos seriam todos os hosts que estão ligados diretamente com o emissor. Então aqui tem um exemplo, ó. Esse IP aqui, 192.168.203, enviou para esse endereço aqui, 200.255, que é o endereço de broadcast. Na prática é o quê? Estou enviando um pacote para todos receberem. Aqui tem uma outra forma de fazer isso. Usando esse endereço aqui, 255.255.255.255. Veja que a origem, ó, aqui é o IP de origem. Nem sequer tem um IP. Esse tipo de tráfego aqui é visto no protocolo DHCP. Aquele, né, de obter o IP de forma automática. Eu não tenho IP inicialmente. Como é que eu solicito alguma coisa? Então tem algumas exceções em relação a isso. E aqui temos multicast, que é uma origem, né, para um grupo. Então esse endereço aqui representa um grupo. Pode ter um grupo de hosts que pertencem a um interesse, vamos dizer, de comunicação. Onde é que te vê bastante isso aqui? Em tráfego multimídia. Envio de, por exemplo, áudio e vídeo. Então eu vi um único pacote e esse único pacote se espalha para um grupo.
Tem um termo específico aqui que vale a pena a gente entender. Faz um pouco de confusão aí quando está se olhando esses tipos de comunicação. Vai aparecer a opção lá no Wireshark de modo promíscuo ou monitor. O que é isso? Quando a gente for tratar de capturar tráfego de dados, né? Quero capturar tráfego de rede. Beleza. O que vai acontecer? Por padrão, no Wireshark, nós vamos ver tráfego unicast, ou seja, que está sendo enviado para nós ou enviando para alguém, e tráfego que é de broadcast sendo recebido. Eventualmente de multicast. É isso que vai aparecer. Mas, dependendo de onde estiver a captura, nós vamos ter que ativar o modo promíscuo. O que faz o modo promíscuo? Qualquer pacote de qualquer origem e qualquer destino capturado. Não é só o que é o nosso destino para a nossa interface de rede. É qualquer. Então, quando a gente faz a captura num roteador, temos que ativar o modo promíscuo. O que é esse modo monitor? Isso aqui é usado em rede sem fio, em Wi-Fi. Se nós botarmos em captura uma interface de rede sem fio, vai capturar só tráfego que é em direção à nossa interface de rede ou que está saindo da nossa interface de rede. Não, mas eu quero capturar o que está acontecendo no canal de comunicação. Aí nós temos que configurar a interface para modo monitor. Então aqui é uma coisa importante aí de entender, certo? Modo promíscuo, eu vou capturar qualquer coisa que passar nas interfaces. Se eu não fizer em modo promíscuo, vai ser descartado. Pode ser que isso que eu queira fazer? Pode ser. Nem tudo é modo promíscuo, não. Nem tudo vai ser modo promíscuo. Bom, então essas dicas aí que eu vou dizer agora, né, e vou ter esse formato da aula, né? As próximas aulas vão ter esse formato aqui, né, então vai ter uma parte falando um pouco das funcionalidades, parte conceitual, depois umas dicas, depois uma parte de prática e vou mostrar a ferramenta com a ideia de realização da prática. Mas as dicas são as seguintes aqui. O Wireshark é uma ferramenta de análise de pacotes. Muito bem. Então, como qualquer ferramenta, ela deve ser usada por alguém que tenha aptidão, né? E com algum objetivo. Então, a gente não pega um martelo e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse martelo. O que eu faço com esse martelo aqui? Se eu bater com esse martelo numa parede, vai acontecer alguma coisa? Não é isso, não é assim que funciona, né? Tu vai pegar um martelo porque tu quer pregar um prego. Mas tu pode pegar um martelo para poder arrumar um móvel. Depende qual é o uso, né? Tu tem que ter aptidão para isso. Então a questão dos conceitos vem dessa necessidade aqui. Muito bem. Então o entendimento de protocolos e de aplicações em rede são fundamentais para obter resultados do uso do Wireshark. Então o Wireshark é uma ferramenta que tu vai abrir, vai apertar um botão e vai aparecer ali, sua rede está com problema? Não. Não é nada disso. Tem algumas ferramentas que auxiliam nisso? Com certeza, sim. Essa é a graça. Mas não tem nada automatizado. A gente tem que fazer uma interpretação. Então, a questão de auxílio a diagnóstico, fundamental. Mas não vai aparecer algo dizendo que a rede está com problema. Não é assim, certo? Então, olha só, como pré-requisitos aí importantes, né? Para ter um melhor aproveitamento. Entendimento do protocolo TCP, mesmo básico, certo? Do UDP, do IPv4, a parte de cabeçalho, do IPv6, de como funciona o DNS, os padrões de redes Ethernet, 802.3, 802.11 quando for rede sem fio, características de rede, né? O que é o atraso, perdas, jitter, largura de banda. Quanto mais conhecimento se tiver de redes, melhor aproveitamento vai se ter do Wireshark. Certamente isso vai acontecer. Outra coisa fundamental é o cenário onde está sendo capturado o tráfego de rede.
Então, entender as aplicações que deveriam estar rodando ali. Entender o que se chama, na verdade, de baseline. O que é o baseline? É entender o seguinte, o que é o normal? O que seria o tráfego normal? Uma aplicação que funciona normalmente. Como ela se comporta na rede? O banco de dados que está em rede, quando há a conexão do cliente do banco nesse banco e há uma requisição e uma resposta, qual é o tempo mais ou menos normal disso? Ah, leva 1 segundo. Beleza. Ou máximo 1,5 segundos. Ok. Quando acontecer algo fora disso, fora desse intervalo conhecido, isso vai ser uma anomalia. Certo? Vai ser algo que não é normal. Isso deverá ser investigado. Mas para a gente saber se é uma anomalia, a gente tem que saber o que é o normal, né? Principal protocolo para analisar desempenho de aplicações, TCP. Certo? Esse é o principal protocolo, entender como o TCP faz a troca de dados. Isso aqui é fundamental. Entender tamanho de janela, entender o processo de retransmissões, de reconhecimento duplicado, entender o que são segmentos, entender o efeito de uma perda, de um atraso excessivo no TCP, entender como funciona a aplicação, da forma como ela se comporta na rede, são coisas fundamentais. Certo? Então, motivações principais, né, para o uso do Wireshark. Análise de rede, normalmente fazer depuração, diagnóstico, né? Ou seja, problemas da rede, né? Mas tem outro principal, que é a aprendizagem de protocolos. Entender como funciona a troca de mensagens, entender os tempos das trocas de mensagem, essas diferenças de tempo são fundamentais, realmente, são a parte principal para entender redes de computadores. Passam por protocolos, porque os protocolos carregam os dados. E para que serve uma rede? Levar os dados das aplicações de forma íntegra e com desempenho satisfatório. É isso que serve uma rede. Legal. Então, no meu canal aqui tem vários vídeos sobre tudo que está aqui, que vocês precisam como base para entender o Wireshark. Então tem vídeos sobre TCP, UDP, IPv4, IPv6, DNS, rede sem fio, desempenho de rede, certo? Não só o meu canal, tem vários outros, tem vários livros, eu vou apresentar alguns aqui, certo? Mas importante ter essa base, certo? A gente não entende de Wireshark, a gente entende de rede e faz uso do Wireshark, certo? A abordagem é um pouco diferente. Bom, em relação às práticas, né, para a gente começar aqui, primeira delas, né, se vocês não têm ainda instalado o Wireshark, é instalar o Wireshark. Então, onde é que está disponível o Wireshark? Está disponível no endereço wireshark.org. A ideia é utilizar a última versão, deve ser a versão aí 362 ou 363, certo? Mas da série 3. No Windows, quando for fazer a instalação, instalar o driver npcap. Posso instalar sem o driver? O que vai acontecer? Se instalar sem o driver, não vai ser possível capturar. Certo? Mas nós queremos fazer isso. Então, importante instalar esse driver aqui. No Linux, utilizar os repositórios, né, de pacotes aí, apt e 1, né? Se for aí Debian, Ubuntu, se for CentOS, Red Hat. Para ter permissões para capturar pacotes, deverá ser executado como administrador. Então, ou como root ou como sudo no Linux. Okay? No Windows aqui tem uma opção que pode ser marcada na instalação para permitir a captura mesmo não sendo administrador.
que é interessante de fazer essa marcação aí. Então aqui tem essa opção, né, de permitir aqui, o padrão é qualquer usuário fazer, né, então ele fica desmarcado. Se vocês marcarem aqui, somente o usuário administrador vai fazer a captura. Então, teoricamente, é só fazer um install aqui, não precisa selecionar nada. Aqui está a opção, né? Tem um USB Capture aqui. Preciso fazer isso só se quiserem fazer captura de USB, né? Por que USB? Porque pode ter uma interface USB para captura. Tem algumas interfaces que são vendidas, né, para fazer captura, principalmente de rede sem fio. Mas por padrão não há necessidade. Que mais? Então, primeira etapa, instalou o Wireshark. Segunda, testar a instalação realizando capturas de tráfego na interface ligada à rede cabeada. Então, quando vocês forem abrir o Wireshark, vai aparecer as opções aqui de interfaces. No meu caso aqui, estão aparecendo, por exemplo, interfaces do VMware, do VirtualBox, que eu tenho aqui instalado. Mas procurem alguma que tenha relacionada a Ethernet. Se for rede sem fio, deverá aparecer alguma coisa com Wi-Fi. Mas cuidem, esse gráfico aqui que aparece, que está dizendo que aqui tem tráfego de rede. Certo? Então escolham a interface que vocês estão ligados na rede. Essa é a ideia. Vocês vão começar a ver pacotes sendo capturados. Aqui tem uma forma de poder saber qual das interfaces. Pode ter mais de uma, né? Então, nas opções, ó, de captura, certo? Que aparece. Vocês conseguem ir no menu de Capture e fazer isso. Tem vários casos aqui, né? E reparem, ó, aquilo que eu tinha comentado. Está por padrão o modo promíscuo em todas as interfaces. Quer dizer, ele vai pegar pacotes mesmo que não sejam originados nem destinados a essa interface aqui. Outra coisa, vocês podem clicar também para expandir aqui e verificar o IP, né? Para ver se a interface que vocês estão capturando é realmente essa. Então, basta selecionar a interface aqui, clicar em Start, vocês vão fazer o início da captura. Inicialmente vai fazer captura sem filtro nenhum, né? Só para podermos ativar e verificar se está a instalação correta, né? E claro, a ideia é que explorem, né? Explorar a ferramenta ao máximo, né? Eu vou fazer isso na sequência das coisas principais, mas é uma ferramenta que tem muitas funcionalidades, né? Estamos na bem básica aqui, que é ativar a captura. Outra opção interessante que aparece nas preferências é já deixar selecionada a interface default. Então não precisa escolher a interface toda vez para fazer a captura. É simplesmente botar em captura e ele vai já deixar a interface padrão pronta para isso. É uma opção interessante aqui, né, para fazer. Bom, seguindo aqui as dicas, né, das práticas a serem feitas, ler a documentação, certo? E realizar a exploração dos menus da ferramenta. Então, dê uma olhada geral, certo? Se ambintem ali na interface do Wireshark para ver essas funcionalidades, as que chamarem a atenção de vocês. Grande parte delas vai ser coberta aqui nos próximos vídeos. Outro exercício interessante é olhar esse vídeo aqui sobre o TCP Dump, a ferramenta que seria o avô aí do Wireshark.
Está aqui o vídeo, vou deixar na descrição do vídeo aqui também o link. É um vídeo curto aí, 20 e poucos minutos, falando sobre o TCP Dump. Importante olhar nesse momento agora o TCP Dump para entender um pouco o histórico, né? E da onde vão surgir depois alguns filtros de captura. Lembrando que o TCP Dump é compatível, né, com o Wireshark. Então tem bastante coisa para fazer aí até o nosso próximo vídeo. As referências bibliográficas aqui, deixei algumas. A documentação do Wireshark é muito completa. Aqui tem uma lista de livros, né? Deixei alguns aqui. Tem 2 livros em português, se vocês puderem ter acesso. São livros muito bons. Pego a parte bem básica do Wireshark, né? Mas é uma referência legal. Esses 2 livros aqui já são livros mais avançados, né? Já focam na certificação da ferramenta Wireshark. Mas é legal que tem muitos exemplos práticos de depuração de rede. Vale a pena dar uma olhada. Aqui tem o SharkFest, que é um congresso de usuários do Wireshark. Então é o SharkFest West Wireshark.org. Tem vários documentos, né, apresentações, vídeos de pessoas com vários casos relacionados ao Wireshark, né, tratados com problemas na rede, como é que eu identifico problemas de desempenho. E tem a Laura Chappell, que é autora desses 2 livros aqui. Tem o site dela, chappelluniversity.com/books, são os livros que estão aqui. Mas tem várias dicas de Wireshark também, bem legais. Vou me reportar ela em alguns momentos aí, durante esse breve tutorial aí, né? Que vão ter alguns vídeos relacionados. Bom, então vou fazer uma passagem rápida aqui pelo Wireshark, certo? Aproveitar aqui. A ideia é que vocês façam isso, né? Eu vou pegar aqui o Wireshark, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu deixei um arquivo aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar em captura. Então, imagine, instalei. Vou fazer em captura, certo? Eu vou capturar. Então, esse é o menu aqui, Capture, que faz isso, certo? Se eu fizer aqui um Start, ó, se eu fizer um Start aqui, pode acontecer para vocês isso. Pô, não está aparecendo nada aqui. Cadê os meus pacotes? Não captura nada. A gente tem que selecionar a interface, né? Então, vou parar a captura aqui. E eu vou escolher a interface, ó. Certo? Então percebam, ó, eu tenho a interface Ethernet aqui. Reparem, ela está com atividade aqui, ó. As outras não tem nada. Então eu vou selecionar essa interface aqui. E vou fazer um duplo clique. Agora vocês vão ver os pacotes sendo capturados aqui. Ok? Nesse momento não se preocupem ainda em o que está acontecendo aqui, certo? Mas a gente pode fazer o seguinte aqui. Vou parar, certo? Parei a captura aqui. Vamos novamente fazer, certo? Com as opções, ó. Ah, não sei qual é a interface. Não aparece um nome tipo esse aqui, Ethernet. Como é que eu posso ver qual é a interface que eu devo capturar? Se vocês clicarem aqui, né, em Capture Options, então eu fui aqui, fui em opções. Existe aqui, ó, como saber qual é a interface a partir do endereço, né? Então, o endereço local aqui é o 9268.254.200. Beleza, tá aqui. Seleciono essa interface e faço Start. Isso aqui vai aparecer quando a gente não salva, né, o arquivo de captura.
salvar, continuar sem salvar ou cancelar. Aqui eu vou, não quero saber desse tráfego aqui ainda, continuar sem salvar. Então está aqui a captura. A ideia é que vocês façam uma captura, deem uma olhada nesses painéis aqui. O painéis que tem o sumário dos pacotes, que tem o cabeçalho, que tem os bytes, que vocês expandam aqui os cabeçalhos para poder entender o que está acontecendo, certo? Então, dá uma investigada geral aqui. Por último, para essa primeira aula aqui, temos um exemplo bem interessante de documentação, certo? Eu vou, se eu consigo voltar aqui a interface, não. Vou fazer um exemplo aqui, fechando e abrindo novamente o Wireshark. Então vamos fazer aqui rapidamente. Ó. Vamos abrir aqui o Wireshark e não vou nem precisar abrir, eu já tenho aqui, ó. Dei uma olhada nesse cara aqui, ó. User Guide. Onde é que aparece esse link aqui? Ele aparece aqui, ó. Quando vocês entrarem no Wireshark, vai aparecer aqui, ó. User Guide. Muito legal porque esse cara, ele é um guia do usuário, sempre atualizado, ó. Já está na versão 3.7.0, ok? Então todas as atualizações que tiverem do Wireshark vão estar aqui. Tem em formato PDF também, certo? Mas muito, muito bom, certo? Melhor que qualquer livro aí do Wireshark, com certeza. Sobre as funcionalidades do Wireshark, não sobre o uso dele em cenários, né? Mas esse cara aqui é bem interessante. Então essa aqui é a nossa primeira aula de Wireshark, certo? Então espero que vocês façam as práticas ali sugeridas. Vamos voltar aqui, a gente dá uma olhada. Então, quais são as práticas sugeridas? Primeira delas, instalação do Wireshark, usando a série 3, ativar o driver de captura. No Linux, não precisa fazer isso, ele já vai estar com o driver correto. Depois, testar a captura, ver se estou conseguindo capturar, escolher a interface correta. Né, as que tiverem alguma atividade aqui. Depois vocês podem, né, caso não encontrem as interfaces, fazer uso das opções, né, e poder descobrir isso. Dá uma olhada na documentação do Wireshark. Assistir esse vídeo TCP Dump. Tenho certeza que vai ser bastante útil isso. E dá uma investigada aí nesses livros, né? Se vocês tiverem condições aí de adquirir algum desses livros aqui. Mas o guia do usuário aqui é o livro atualizado, né? Nenhum desses livros aqui, nenhum deles está atualizado para o Wireshark 3.6, certo? Para a série 3, na verdade. Mas a parte fundamental, como eu falei, lá da época do Etherhill, ainda está aí, certo? Quem sabia mexer no Etherhill consegue se virar no Wireshark. Porque o problema não é a ferramenta em si, né? O problema é entender a rede. E a partir daí, conseguir extrair informações úteis. Então, espero vocês na nossa próxima aula.